Boa noite a todos, amém? A paz do Senhor Jesus sobre todos, sobre todos. Se porventura não há paz no seu coração, eu te abençoo com paz, amém? Em nome de Jesus. Queridos, essa noite, queria a sua atenção de presente. Queria falar sobre algo que eu acredito pode demais me abençoar e abençoar você. Porque eu queria falar sobre esse coração paterno, mas que alerta o filho. Às vezes os nossos filhos não compreendem. Às vezes nossos filhos não compreendem que quando a gente alerta, quando a gente corrige, quando a gente chama a atenção deles, quando a gente diz, até aqui você não vai. Por quê? Porque não pode, porque vai machucar. Por quê? Porque vai machucar, já falei, mas por quê? Aí você se irrita e fala, por que não? Não, por que não? Né? Então, esse limite que o pai dá, eu não sei se você já corrigiu seu filho com uma vara ou com uma correção que fez ele chorar. Dói mais no pai do que no filho. Dói mais na gente. Quando eles se quebrantam para nós, aquilo racha a gente. Mas a gente corrige, porque nenhum pai quer ver o filho caindo, machucando, ferido. Então, essa palavra dessa noite, eu acredito que é Deus dizendo assim: eu amo vocês, mas dizendo de uma forma diferente. Porque quando um pai corrige um filho, ele está dizendo eu te amo. Só que de uma forma que o filho às vezes não entende. Não entende. Interessante. Eu já falei que eu trabalhei num projeto social com meninos com problemas de comportamento. 30 meninos. E alguns desses meninos eu os corrigia. Os corrigia, inclusive a mãe, quando entregava para mim, dizia, pode dar-lhe. Eu dizia, não mãe, fica tranquila. Não, mas se for preciso, tá ali. Eu falei, não. E alguns deles eu tive que conversar mais de perto. E nessa conversa mais de perto, após essas conversas mais de perto, que eu achei que esses meninos iam ficar muito bravos comigo, eles começaram a me chamar de pai. Porque o pai estava preso por causa do tráfico, ou havia falecido por causa do tráfico. Resumindo, ele não tinha pai. Então, quando eu corrigi, ele me chamou de pai. Que interessante isso. Eu achei muito interessante a criança me chamar de pai porque eu o corrigi. Porque a correção revela amor. Olha que interessante. Às vezes o elogio e a bajulação revela outra coisa. Agora só corrige quem ama. Porque quando você corrige alguém, você está arriscando perder essa pessoa. Você está arriscando ela ficar chateada com você. Mas você está corrigindo porque você ama. Amém? Então quando Deus corrige é porque nós somos filhos, não bastardos. Diga amém. A correção é de pai. E essa noite eu quero falar sobre portas de acesso do diabo. É isso mesmo. Portas de acesso do diabo. Onde ele tem acesso à nossa vida. O diabo, o inimigo. E eu quero falar sobre essas portas na nossa vida. É como se Deus dissesse, ei, cuidado, tem portas na sua vida que o inimigo da sua alma pode entrar. Mas que porta é essa? É bom saber que porta é essa. Eu não sei você, eu gostaria de saber. Eu gostaria de saber por onde o meu inimigo vai vir. Se você soubesse onde o ladrão vai vir na sua casa, naquela janela ele vai arrombar, você não reforçaria aquela janela? Você não colocaria vigia naquela janela? Eu lembro uma vez um amigo meu,
um amigo meu mesmo, amigão. A gente foi para a praia junto, mas eu estava longe de conhecer Jesus, eu estava naquela famosa VD, né? Não, VL, né? Vida louca. Eu estava varrido, eu estava lá na praia com ele, varrido. E aí ele falou assim: vamos sacanear os jagunços, os caseiros. É porque todo mundo foi para a praia e ficou caseiro aqui em Criciúma, cuidando da casa. Aí ele ligou. Alô? Aí quem atendeu foi o caseiro. Eu sei que vocês estão sozinhos aí, vocês são os caseiros. Como é que tu sabe? Nós somos os ladrões. E nós estamos avisando que nós estamos indo aí. Eu nunca vi ladrão avisar, gente. Aí ele foi para casa, chegou em casa, os jagunços estavam tudo com foice na frente de casa, assim, ó, esperando o ladrão. Como é que espera ladrão vir? Que ladrão é esse que avisa? O ladrão não avisa, irmão. Então, se a gente descobrir onde o ladrão está vindo, ou quando, a gente guarda. Por isso, vigiai. A volta do Senhor vai ser como um ladrão. A gente não sabe quando, nem como. Amém, queridos? Então, vamos lá, portas de acesso. Abra comigo em Neemias capítulo 6, versículo 1. Por favor. Neemias capítulo 6, versículo 1. E que jamais me deixarás. Que bom saber que és meu Pai. Neemias 6, 1. Neemias é Antigo Testamento. Fica antes de Salmos. Fica lá, procure. Fica aí, em algum lugar entre Gênesis e Apocalipse. Você acha? Amém? Diz assim, versículo 1, 6:1 diz assim: quando Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos souberam que eu já tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que neste tempo, não tinha colocado as portas e os portais. Só até aqui. Só daqui, porque o texto é grande, eu vou resumir para você. Neemias é um restaurador, é um cara que ama Deus, ama as coisas do Senhor, como você, eu acredito. Neemias é alguém que encoraja, alguém que acredita, alguém que ama o que Deus ama, busca a vontade de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta simples. Quantos aqui querem a vontade de Deus na sua vida? Você tem certeza? Pensa na hora de dizer amém. Porque a vontade de Deus é vontade de Deus, a sua tem que morrer. Então pensa. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, mas é dele. Às vezes vai contrário à nossa. Então a vontade de Deus é boa. Eu quero a vontade de Deus. E eu acredito que você quer. Mas se você quer a vontade de Deus, eu tenho uma notícia para te dar. Sempre que buscarmos a vontade de Deus, nós precisamos primeiro dar limite no território. Levantar muro. O que é dar limite em território? Todo reinado tem que ter pelo menos 4 coisas. Vamos lá. Todo reinado, primeiro tem um rei. Segunda coisa que um reinado tem, súditos. Rei de ninguém não é rei, né? Só o rei Júlia. Quem assistiu Madagascar? Só eu? Madagascar é massa, né? O rei Júlia tem uma coroa. Todo reinado, eu viajo às vezes, né, gente? Mas me ama, fica me amando, fica comigo. Então você tem um rei, você tem súditos, você tem leis, porque um reino sem lei vira bagunça, e um território. O limite, a extrema de um território, inclusive determina as leis que atuam ali. Amém? E vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer na sua vida, para você poder edificar alguma coisa de Deus em você, você precisa delimitar território. Quem é o rei da sua vida?
E o primeiro passo é dizer: Jesus, a minha vida está aqui. O primeiro passo, um dos primeiros passos é descer as águas do batismo. O primeiro passo é levantar a mão e dizer: eu não consigo, o Senhor consegue. O primeiro passo é dizer: eu sou fraco, Ele é forte, eu não consigo, Ele consegue. O primeiro passo é reconhecer o senhorio de Cristo sobre você. Amém? Isso é dizer: ei, eu não presto, mas o meu rei é Jesus. Eu estou em obras, mas quem manda em mim é Jesus. Eu ainda não estou pronto, eu estou começando, eu estou melhorando, mas quem manda nesse território aqui, eu já levantei muro, é o Senhor. Quantos estão comigo? Primeira coisa é determinar quem é rei. Deixa eu fazer uma pergunta: quem é rei na sua vida? Naquilo que você investe mais tempo, determina quem é o seu rei. Naquilo que você investe seus recursos, determina quem é o seu rei. Se a televisão ocupa um tempo demasiado na sua vida, ela pode estar ocupando o lugar de um rei. Se o dinheiro for um Deus, nós estávamos conversando com os homens aqui quinta-feira, teve a reunião de homens, e eu estava conversando sobre Moloque. Moloque é um Deus no Antigo Testamento, um Deus que Deus abominava, que o Deus verdadeiro abominava, um Deus falso. E sabe como é que era esse Deus? Escute, era um Deus feito de aço, de bronze, e ele tinha as mãos abertas e a boca aberta, e colocava-se fogo embaixo da mão e da boca, até ficar vermelho. E quando ele ficava vermelho, os pais colocavam os filhos recém-nascidos ali, e sacrificavam seus filhos ao deus Moloque. Uau, que loucura! E a pergunta que Deus fez para nós aqui, para os homens na quinta-feira, foi o seguinte: será que hoje a gente não está sacrificando os nossos filhos? Não para o Deus Moloque de aço, mas para o Deus dinheiro, para o Deus futebol, para o Deus o meu tempo, para o Deus a minha vida, para o Deus o meu ego, para o Deus, Deus que deu, Deus que cuide. Será que nós estamos sacrificando os nossos filhos? Ei, só uma perguntinha: por que porque de cada 10 pessoas no presídio, 7 é filho de crente? Será que eles não estão sacrificando seus filhos? Em prol da igreja, em prol do ministério, eu estou fazendo a obra, e você foi fazer a obra e deixou os seus filhos para Moloque. Como estou entendendo? Território, quem é o seu Deus? Brechas do muro são pecados, queridos. Brechas do muro são pecados, são práticas que devem ser deixadas. Aquele que mentia, o que a Bíblia diz? Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Está escrito: aquele que agredia a esposa, não agride mais. Quando você determina um muro, o rei agora é Jesus, ele começa a dizer: essa sua atitude com a esposa está errada. Dá flores para ela. Aleluia. Diga glória a Deus, as irmãs. Aí Deus vai dizer assim: essa atitude com o seu marido está errada. Honra ele e respeita ele. Diga glória a Deus, os homens. Ficou forte, glória a Deus de vocês, né? Você sabia que a mulher, o que ela mais precisa, a carga, o que ela precisa no tanque de combustível dela, para a mulher ficar feliz, a matéria-prima que mais precisa é carinho e proteção. Os dois juntos. Carinho, a mulher tem que se sentir segura do lado do homem. E você sabe o que o homem precisa? Sabe o que é o combustível dele? Honra. Ele tem que se sentir honrado pela esposa, pela mulher que está do seu lado. Uma mulher que envergonha o marido na frente dos outros, tira todo o combustível dele. Honra. Estamos juntos aqui? Vamos lá. Fala assim: vocês me amam, gente? Me amam? Dá um sorriso. Eu estou sentindo que os sorrisos foram embora. Estou sentindo umas caras de cavalo compridas assim. Não, fica comigo. Dá um sorriso. Eu amo vocês. Seguimos o barco. Brechas são pecados. Porém, olha para mim. Mesmo definindo o território, mesmo fechando a brecha, entregando a vida para Cristo, na medida que vamos crescendo, vamos fechando as brechas, colocando guarda nas portas da nossa vida, pois elas dão acesso no interior, no nosso coração.
A palavra nos instrui a guardarmos o nosso coração. Guarda o teu coração, ou seja, protege o teu coração. O que é coração? Os sentimentos, a alma, as coisas da nossa vida, do nosso dia a dia, as nossas possíveis feridas são na alma, é no coração, é dele que procede as saídas, é onde determina as nossas atitudes. E Deus fala: guarda o teu coração, santa, guarda o teu coração, santo. Não vai para o Facebook e o teu coração lá, guarda. Segura, protege, coloca a guarda aí, porque se entrar aí, o seu coração pode ser ferido. Não estou entendendo. Dependendo do que entra pela porta, o nosso coração pode ser sujo ou limpo. Dependendo do que entra pela porta, o nosso coração pode ser edificado ou destruído. O que entra pelas portas, primeiramente influencia os nossos pensamentos, segundo, em seguida, as nossas emoções e consequentemente as nossas atitudes. Queridos, primeira coisa, o que entra pelas portas, eu vou falar quais são essas portas, pelo menos 3 eu vou citar, mas o que entra pelas portas, primeiro influencia o nosso pensamento. Eu já expliquei aqui esses dias, né? Imagina se eu disser para você: olha, irmão, cuidado com o Renan. Aquele Renan é aquele altão que vai na igreja lá, que sempre estiloso, com umas roupas bonitas de marca. Tu fica ligado nele, ele não é verdadeiro, ele é falso. Aí você ouviu algo sobre ele. Você nunca viu o Renan, você nem sabe quem é o Renan. Aí você vem no culto, senta aqui e o Renan só para pregar. Eu sou o Renan, gente. Primeira coisa que você vai fazer: esse é o falso. Porque você ouviu do Renan, você guardou no coração, e quando a gente ouve e guarda, a gente expressa. Aí se você encontrar o Renan no meio do corredor, você vai ser até, alguns vão ser até grossos com o Renan. Paz do Senhor, querido. Paz do Senhor. Sai de reto. Por que, irmão? Que isso? Não, tu é o Renan. Ele criou uma atitude em função de um pensamento alimentado. Quantos estão entendendo isso? Então o que entra pela porta vem para a mente, desce para o coração e vai para a atitude. Ninguém age sem antes pensar e depois sentir. Aí, escuta, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando alguém erra com a esposa, erra com o marido, quando alguém faz algo no emprego que não deveria, não acontece de uma hora para outra. Ninguém decide abandonar o casamento de um dia para o outro, querido. Veio na mente. Aí você deixou, aí desceu para o coração, aí você alimentou, aí virou atitude. Por isso que nós temos que vencer, fechar as portas. Por onde, o que está entrando na tua vida? Se nossos filhos, ouça, se nossos filhos são as coisas mais importantes dessa terra, se acreditamos que a família é o plano de Deus, é o primeiro ministério da nossa vida, se cremos que buscar a Deus é mais importante que buscar dinheiro, por que frequentemente abandonamos e negligenciamos essas coisas? Por que a gente abandona essas coisas se a gente acredita que isso aqui é importante? Por quê? O que entra pela porta influencia diretamente sobre as nossas decisões. Acredite você ou não. São pelas portas da cidade que entram os alimentos que vão nutrir ou contaminar toda a cidade. Gostaria de alertar, queria falar com os irmãos sobre 3 portas. E a primeira porta são os olhos. Os olhos são comparados com a janela da alma, ou seja, acesso. A Bíblia diz: não coloque diante dos teus olhos o que tem aparência do mal. Escute, aqui não está dizendo que não é para colocar diante dos teus olhos o Satanás, é a aparência do mal. Ai, o Satanás, não, queria outra coisa, o Satanás não tem aspinha, tá? Amém? Irmão, eu tenho medo do diabo, ele vai aparecer um dia com um tridente e furar meus pés, irmão. Tridente é para mascar, né, chiclete. Tem gente que tem crente que não masca o chiclete, o trident, porque é o trident. Ô, irmão, me ajuda aí, irmão. Você acha que o diabo vai vir com aspa, dando ventada em nós? Não, ele vai vir com aparência de anjo de
luz. Então fuja da aparência. Aparentou, irmão, vaza. Tire os teus olhos da aparência do mal. Não coloque diante dos seus olhos, 1 Tessalonicenses 5:22, abstenha-se de toda aparência do mal. Diga glória a Deus. A palavra diz que Jó fez uma aliança com os seus olhos, os consagrou. Querido, Jó estava pecando com os olhos. Ele falou, ai, eu vou ter que fazer uma aliança com os meus olhos. E ele consagrou os olhos a Deus, porque é uma janela. Muita coisa entra aqui. Queridos, a Bíblia fala, ouça, que José estava na casa de Potifar. A Bíblia fala que a mulher dele tirou a roupa na frente dele, irmão. Ô luta, irmão. Que luta. O cara está lá de boa servindo e a mulher tira a roupa na frente dele. O que ele fez? Está amarrado. Sai agora. Todo mal. Irmão, para. José é um homem sábio. Ele não deixou ela entrar pela porta. Quando ele percebeu, ele correu, irmão. Por quê? Porque você não vai lutar com a tentação. Você não luta com tentação. Você foge de tentação. Você não luta com tentação. Luta com essa tentação. Não luta, você vai perder. Foge de tentação. Quantos entendem? O que está diante dos seus olhos? O que está entrando pelos seus olhos? Mateus 6:22, não precisa ler. Mateus 6:22, 23 diz: a iluminação do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o corpo será bom, e se teus olhos forem maus, todo o corpo será mau. Os olhos têm o poder de iluminar o resto, o corpo, a nossa vida espiritual. Eva, a Bíblia fala que Eva viu que a fruta era boa. Querido, se Eva olhasse a fruta e fosse uma banana podre, ela não comeria. Mas ela olhou e viu, a fruta era bonita, irmão. Ela viu, ela olhou, porque não devia ter olhado, e continuou olhando, observou, viu que era boa. Ela observou que era boa. Ela ficou, que coração, que cor, hein? Que textura. E começou, irmão. Eva viu, Davi estava tomando banho lá no terraço do palácio, era para ir para a guerra, não foi. Ele olhou para baixo, viu uma mulher tomando banho, ele olhou, dançou, e ficou olhando. Ele viu, ele olhou. Os olhos é acesso, os olhos são acesso. Satanás pegou Jesus pela mão, vem cá, vou te levar num lugar muito top, sobe aqui, está vendo os reinos? O que Satanás fez com Jesus? Deixa entrar pelos olhos, olha os reinos. E Jesus olhou, se tu me adorar eu te dou tudo isso aí. Só que Jesus é Jesus, né, gente? Aí Jesus falou, só Deus darás culto, está viajando comigo, eu não vou nessa. Mas Satanás mostrou. O que estamos colocando diante dos nossos olhos estão ministrando que tipo de influência dentro do seu coração? Filmes, revistas, vídeos, fotos, o que nós estamos vendo? O que estamos colocando diante dos nossos olhos? Qual o conteúdo? E eu não estou aqui como juiz, eu estou aqui como súdito igual a você. O rei aqui é Jesus. E eu não vim aqui para julgar você, porque eu estou no mesmo julgamento que você. E eu tenho que cuidar dos meus olhos. Mas a palavra para nós de correção do nosso Pai nessa noite é: filhos, fechem essas portas, porque eu os amo. Eu os amo. A Bíblia, olha que interessante, Salmo de número 1, diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda. Primeiro ele ouve o conselho do ímpio,
Ó, ele ouve. Depois de ouvir, ele se detém. Ele está andando. Ele ouve o conselho. Quando ele ouve, ele se detém. Ele para. Ele se detém no caminho. Ele estava andando, ouvindo o conselho do ímpio. Aí o conselho do ímpio contaminou ele, ele parou. Aí ele se deteve no caminho dos pecadores. E depois ele se assentou. Ele ouviu, parou e se assentou. Não anda segundo o conselho. Não se detém e não se assenta. Cuidado, querido. E aqui eu entro na segunda porta. Os ouvidos. O que você tem ouvido? Porque o que você ouvir pode fazer você se deter. Uma palavra maldita. E eu entro aqui e eu tenho certeza que tem. Não precisa ser profeta. Que palavras ditas por seus pais, por nossos pais, amaldiçoaram nossa vida. E até hoje nós estamos parados. Gente que tem uma capacidade profissional impressionante, não rompe, porque na mente dele tem uma palavra dizendo: você é incompetente, você é fraco igual seu pai, você é fraco igual sua mãe, você não vai conseguir, você é fraco. Ele se deteve, porque uma palavra ficou, ouviu. Isso aqui é porta de acesso. Aquele que ouve o conselho do ímpio. Quem é um ímpio? É aquele que não tem um conselho bom para te dar. Ele pode se deter no caminho e se assentar. Gênesis 3:10, e ele disse: ouvi a tua voz no jardim e temi, porque estava nu. A Bíblia fala que Adão pecou. E aí Deus falou: Adão, cadê você? Eu vim aqui. Nasceu lá essa música, só para te ver. E Adão temeu. Por que Adão temeu? Porque ouviu a voz de Deus. Escute, eu te abençoo, que a voz de Deus gere temor no seu coração. Escute, que a voz de Deus gere temor no seu coração. Que você possa dizer assim: eu ouvi a tua voz e eu temi. Eu ouvi a tua voz e eu recuei. Eu ouvi a tua voz e declarei divórcio do pecado e a morte. Queridos, o pecado e a morte estão casados. Só tem uma coisa que pode declarar o divórcio: é o arrependimento. Quando você diz: Senhor, eu ouvi a tua voz e temi, me perdoa, divórcio. O pecado não tem mais poder sobre você. A mulher com fluxo de sangue ouviu falar de Jesus. Escute, ela ouviu falar. Hã? Jesus cura? E ela foi até Jesus porque ouviu falar. Os ouvidos são portas de acesso. Romanos 10, 16, 17. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir do quê? Da palavra. Por que você vem domingo à noite aqui? Para ver o Diego cantar? Não, né? Para ver o Fabiano desafinado, gritando, chorando, almático? Não, para ver o Fabianinho? Não, né? Não. Tem mais coisa para fazer. Você veio aqui porque você quer ouvir, você quer adorar junto. Porque quando você libera, e eu vou entrar na terceira porta, mas essa segunda porta, você vem ouvir uma palavra, ouvir uma canção que exalta o nome do Senhor. Que bom saber que és meu Pai. Você está ouvindo isso e o seu coração é irrigado, vai sendo irrigado pela palavra, pelas coisas do Senhor. Quantas pessoas eu ouço: eu cheguei no culto assim, oprimido, estou saindo assim. Porque você foi abençoado, os seus olhos, seus ouvidos, você foi cheio. As portas foram abençoadas, as portas foram abertas para aquilo que tem que ser aberto. Quantos estão entendendo isso? Influência. Quando inclinamos nossos ouvidos para a palavra, nossa fé é aumentada, é alimentada, ficamos com uma fé robusta e inabalável. Escute, eu quero te encorajar a fazer um propósito com Deus. Eu quero te encorajar, só um encorajamento. Experimente, você que tem o hábito de assistir constantemente, com muita frequência, televisão.
Experimente ficar 7 dias. Desliga ela, corta o cabo, tira a antena, para não ter problema de recaída. Experimente. Só que nesse período que você ficava vendo o Que Rei Sou Eu, o Que Rei Sou Eu, vale a pena ver de novo. Sessão da tarde. Como é que é? Eu não lembro de mais nenhuma. Qualquer uma. Esse período que você ficava vendo novela, você vai ficar lendo a Bíblia ou adorando o Senhor com um CD, num cantinho, orando. Você não adianta também ficar, e você deixar a porta aberta sem entrar nada, vai acabar entrando alguma coisa. Mas você vai alimentar seus olhos de coisas de Deus, nesse período, 7 dias. Se a sua vida espiritual não sacudir, e você não sentir que espiritualmente você está robusto, cheio de Deus, não precisa mais vir no culto e me avisa que eu paro de pregar. Porque o que você alimenta o seu corpo vai responder com a saúde. É natural. É natural. Isso é 1 mais 1 é 2. Experimente fazer isso. Experimenta. Está amarrado, irmão. Não, está amarrado não. Experimenta Deus. Ei, experimenta Deus. Eu contei para vocês aqui, né? Testemunho de um colega meu de trabalho. Quando eu comecei a trabalhar com ele, há 1 ano e meio atrás, ele era ateu. Mas ateu inteligente, irmão. Porque tem ateu que é ateu à toa. Não é ateu coisa nenhuma. É só ateu. Porque é chique falar que é ateu, né? É só ateu. Ah, tu é ateu? Tu é agnóstico ou agnóstico? Não sei, eu sou ateu. Ah, não sabe nada então. Ele era ateu inteligente. Um ateu que pensa. Falei, que legal. Comecei a conversar com esse cara, conversar devagarinho, papai daqui, Jesus de lá, e conversa daqui, Freud daqui, Jesus de lá, Freud daqui, Jesus de lá, Freud daqui. Está com raiva desse Freud já, gente. Porque no dia que eu pegar esse Freud, eu dou um... Não, Freud já tem um cara inteligente, mas e aí, Freud aqui e tal, e aí vai, e aí, resumindo, ele, tá, mas como é que eu sei que Deus existe? Sim, me prova. Eu falei, não sei. Que chegou no final da conversa, assim, não deu, meus argumentos acabaram. Aí o Espírito Santo me iluminou. Eu sei, é o seguinte, Deus é como uma laranja. Nossa, que visão, quase uma blasfêmia. É como, imagina eu descascar uma laranja na sua frente aqui e chupar, e dizer, que docinha, e você dizer, é docinha? É. Como é que eu sei? Como é que você vai saber que ela é docinha? Experimentando. E eu vou te abençoar com uma palavra agora, tudo bem feito, ninguém mandou estar na minha frente. Eu profetizo na tua vida, tu vai experimentar Deus. Porque não tem saída, irmão, só a única forma é experimentando. Aí foi indo, eu emprestei um livro para ele, Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis. Porque eu citava muito C.S. Lewis, que era um ateu, e se converteu ao cristianismo. Ele começou a ler o Cristianismo Puro e Simples. Vou resumir a ópera. Segunda-feira passada, ele chegou. Tem uma novidade. Falei, que novidade? Sábado eu fui num culto. Que culto, rapaz? Do Freud? Não. Fui num culto. Aonde? Na igreja tal, do fulano que trabalha com a gente aqui. Ele te convidou? Me convidou, era um culto de jovens, eu fui. E aí? Eu experimentei a laranja. Eu levantei a minha mão, não sei porquê, eu tive que aceitar Jesus. Eu senti. Meu coração sentiu, eu nunca senti o que eu senti, eu fui lá e falei, eu quero. Eu falei, me dá um abraço agora, porque tu é meu irmão. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Todos os dias, eu começava a cantar uma adoração, citava um texto, uma frase. Quando eu estava meditando na Bíblia, olha o que está escrito. Freud não explica isso aqui, E eu conversando com ele e tal, ele foi sendo alimentado. Dentro dele foi sendo gerado. Eu plantei, Apolo regou, o Senhor deu o crescimento e a salvação.
Ele está congregando e nem congrega comigo. Tu acha que eu estou triste, irmão? Eu plantei, Apolo regou, alguém vai colher, e tudo para a glória de Deus. Não importa onde, importa que encontre, que experimente. Quando emprestamos os nossos ouvidos para depósito de lixo, de murmuração, de palavras maliciosas contra outras pessoas, estamos dando acesso à influência direta no nosso coração. Querido, se tem pessoas que trabalham com você que só murmura, sai de perto. Querido, o governo está ruim, a crise está aí, todo mundo já sabe, não sei dizer. Não me ajuda em nada. Em nome de Jesus, não me ajuda em nada. Já está ruim, eu já sei. Gente que só murmura, só reclama. Quem estamos ouvindo? Quem você está ouvindo? Isso me lembra de uma história de um baterista que estava tocando bateria, eu acho que eu já contei aqui. E ele estava tocando bateria e naquele dia trocaram os instrumentos. Ele estava usando fone de ouvido de retorno. Estava tocando lá e um fonezinho de retorno aqui, ó. E aí, não sei se você sabe, mas tem mesas que você consegue falar direto com os músicos, né? Você aperta no botãozinho lá na mesa e fala: ô guitarrista, para de se aparecer aí, né? O vocalista, diminui o tom, você está desafinando, né? O baterista, mais rápido, né? Você consegue, o cara da mesa fala com todos direto, individualmente, no ouvido do cara. E ele estava lá, primeira vez com fone aqui, ó. E aí o cara lá da mesa: Daniel, aí, irmão, Daniel, acelerou as batidas. Daniel, se tu está me ouvindo, faz um sinal para mim. Diante de Deus, irmão, ele se ajoelhou, largou as baquetas, o pessoal da banda olhou para trás, foi tipo... Irmão, ele jurava que era Deus falando com ele, irmão. Se eu sou o cara da mesa, eu falo: Daniel, tu me ama. Se tu me ama, Daniel, tu vai levantar daí agora e vai dar um pedala Robinho no pastor pregando. Eu ia tirar o cara. Eu estou confessando aqui a minha maldade. Queridos, cuidado, nem todo Daniel é Deus. Aonde estão os teus ouvidos? Quem está falando aí? Deixa eu falar uma coisa para você. Queridos, ouvir música secular, ouvir música do mundo, não é uma questão de pecado, querido. Tanto porque tem música do mundo que tem mais essência do que música de crente. Música de crente, quem te viu passando na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Tá. É música de crente. Para nossa tristeza. Aí o cara lá do mundo canta: é preciso amar as pessoas como... Ai, Jesus, que vergonha. Estão ganhando, está ganhando. Eu quero dizer que ouvir música secular, música que não é cristã, não vai te edificar, vai te remeter a coisas do passado, vai te edificar. Quem está cantando está debaixo de que influência? O cantor está debaixo de que influência? De qual espírito está influenciando ele? Você sabe? Então cuidado, querido, com o que você ouve. Queridos, não é pecado ouvir música secular, ponto. Mas tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. E se não me edifica, muito obrigado. O cristão que caminha com Deus, ele não abandona só o que é proibido, ele começa a abandonar o que é permitido também. Se não vai me abençoar, muito obrigado. Não vai me abençoar, muito obrigado. Queridos, tem músicas que eu ouvia quando não era cristão, que eu sei que não é pecado, eu sei, música com letra até legais, mas vai me lembrar de coisas que eu vivi no passado, que eu quero esquecer, que eu não quero mais, não faz parte mais da minha vida. Eu tenho uma nova vida em Cristo, eu nasci de novo. E aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se
passaram. Eis que tudo se fez novo. Querido, desculpa. Você fica a semana inteira ouvindo Pretinho Básico, ouvindo um monte de porcaria. Aí chega no culto, aleluia. Aí você quer que Deus venha. Aí você quer unção, quer sentir a presença, querido. Tudo que você vai plantando na semana, você vai acabar colhendo. Tudo que vai te influenciando, e não precisa dizer para você não, o que é pecado, o que é ruim para o seu coração. Você sabe o que é uma piada com duplo sentido, você sabe o que é isso. Isso tudo vai influenciando o seu coração. Daqui a pouco você está olhando para sua esposa dizendo, porque você está sendo influenciado com canções. Porta de acesso. E outra coisa, não vem esse negócio que é o Satanás, porque quem aperta o dedo do play é você. O Satanás não pega a sua mão. Não vem, é você que faz. Aí o diabo é sujo, né? Às vezes o diabo está lá no meio fio chorando lá, esses crentes, tudo é eu. O diabo está triste. Os crentes, tudo é eu. O diabo estava triste, porque tudo é ele. É muito fácil expulsar demônio, difícil é tratar caráter. Expulsar demônio, sai, diabo sai. Agora tratar caráter, meu irmão, tem que ter arrependimento. Tem que ter alguém que bata no peito e fala, eu tenho porta aberta. Eu quero fechar essas portas. Eu tenho a chave, a tramela pelo lado de dentro. Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Você está por dentro. É você que abre. Se alguém abrir, diga glória a Deus. Me dá mais 5 minutos. O que estamos ouvindo? Para quem estamos emprestando os nossos ouvidos? Quais são as canções? Quais são as influências? Não é uma questão de brecha, não é uma questão de pecado, é uma questão de legalidade, de influência. Qual alimento estamos comendo? Quem estamos alimentando? Nosso espírito ou nossa carne? Experimenta um domingo de manhã você acordar. Escuta, experimenta, irmão, faz um teste, por favor. Acorda domingo de manhã mais cedo, abre um jejum. Não toma café. Se debruça nas escrituras, bota um sonzinho. Fica ali com Deus, vai na varanda, vai na sacada, vai para o meio do mato, vai para a beira da praia, vai para algum lugar sozinho. Começa a orar, falar com Deus pela manhã. Durante meio-dia, come ali, consagra a Deus. À tarde, continua com a família, vai brincar com o filho, orando ao Senhor, buscando a Deus. Não liga a rádio, não liga a televisão, não entra no WhatsApp e vem para o culto para você ver. Primeira nota que tanto tocar aqui, você, meu Deus, estou sentindo. Você está sentindo, você plantou o dia inteiro. É verdade. Faz um teste, irmão. Eu estou falando, testa o que eu estou dizendo. Se não dá certo, me avisa. Dá certo. Meu Deus, me ajuda. A palavra diz que nós não podemos sentar na mesa de demônios. Está escrito, Jesus disse, vocês não podem sentar na mesa de demônios e na minha mesa. Sabe o que é mesa de demônios? É relacionamento. Mesa é relacionamento. Ele está dizendo, com quem você tem relacionamento durante o dia? Eu não tenho relacionamento com o demônio, mas está ouvindo o quê? Está vendo o quê? Está debaixo da influência de quem? Você está mais com a sua esposa ou mais com quem? Você está mais com a família? O que está te comendo durante o dia? O que está te engolindo? O que você está deixando entrar? É o seu relacionamento, a sua mesa, comunhão. Não podemos sentar na mesa. Em nome de Jesus eu te abençoo com o entendimento dessa palavra. Eu te abençoo com o entendimento que essa palavra de hoje é Deus dizendo, eu amo vocês, filhos. Por favor, fechem as portas. Eu quero que vocês sejam influenciados pela minha voz. A tua voz é tudo o que eu preciso ouvir. Tuas palavras me dão direção. Nós não cantamos isso? A terceira porta é a boca. A boca é uma porta.
Provérbios 10, 19 diz: na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera o seu lábio é sábio. Ei, em nome de Jesus, pense antes de falar, fale menos. Cuidado com o que você fala, cuidado com as palavras malditas sobre os seus filhos, cuidado. Você sabe o que significa a palavra danado? Danado é filho do diabo. Cuidado com o que você diz. Ai, danadinho, danadinho não, irmão. Cuidado com o que você... é um capetadinho, né? Não é não. Cuidado, tudo que você larga volta para... A Bíblia fala que nenhuma palavra volta vazia. Opa, tem um princípio aqui, bate e volta. Tudo que sai da sua boca, volta. Vou repetir. Tudo que sai da sua boca, volta. Ela faz um efeito e volta, de alguma maneira. Porque se você elogiar uma pessoa, ela vai dar um efeito na pessoa, e essa pessoa de alguma maneira vai te tratar bem depois. Ela trouxe um efeito. Se você falar mal de alguém, um dia você vai encontrar essa pessoa e você vai passar vergonha. Fez um efeito. A palavra tem um efeito. Tudo que você libera tem efeito. Ou seja, você se alimenta pela boca. O que você diz, alimenta ou não o seu espírito. O que você tem dito? Melhor ficar calado. Esse ditado de Facebook é engraçado, mas é verdadeiro. Melhor ficar calado e achar que os outros acham que a gente é um idiota, do que abrir a boca e tirar dúvida, né? Fica quietinho, irmão. Na dúvida, não sei. Estão falando, não sei, não te mete, não sabe. Estão falando mal de alguém, não entra na roda. Em nome de Jesus. Seja em qualquer lugar. Quando falamos muito, acabamos pecando, ofendendo, julgando. Isaías 55, 10, 11, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e fazem produzir, e faz brotar, e dá semente ao semeador, e o pão que come, assim a minha palavra que sair da minha boca, ela não volta vazia. Ela não volta vazia. Aqui existe um princípio de que tudo que falamos acaba voltando para nós. Tiago 3, 2, 5, porque todos tropeçamos em muitas coisas, mas se alguém consegue guardar a língua, esse é um homem maduro. Todos nós tropeçamos num monte de coisa, mas se você guardar a sua língua, você é maduro. Eu não sei você, mas às vezes numa roda de conversa, observa, tem um cara ali quietinho. Está todo mundo falando, porque eu acho assim, porque na verdade acho que Dilma era melhor, né? O Temer. E tem um quietinho ali. Aí de repente esse quietinho fala assim, olha, quando esse quietinho fala, olha, todo mundo faz o quê? Todo mundo dá atenção, mas o tagarela, ninguém liga para o tagarela. O que fala. Lá vem a consumição. Lá vem a amostra grátis da grande tribulação, o agito. Vai contaminar o meu coração, já vem. Agora quando vem o quieto, o sábio, você fala... quando você encontra alguém sábio, que sabe medir as palavras, você fica assim, fala alguma coisa. Você fica assim, fala. Porque você sabe que vai vir algo. Queridos, em nome de Jesus, que saia da nossa boca algo que edifique as pessoas. Que saia da tua boca algo que abençoe os seus filhos. Que saia da sua boca algo que abençoe o seu dinheiro, o seu salário. Algo, abençoa o que você tem. Já tem o diabo para amaldiçoar, irmão. Você tem que abençoar. Essas são as principais portas, e eu estou encerrando, de acesso que podem ser fechadas por dentro. Abrimos elas para quem nós queremos abrir. Isso definirá muita coisa. Que possamos fazer como Jó, fazer uma aliança, um pacto com os nossos olhos, ouvidos e boca, consagrá-los ao senhorio e influência de Cristo. Fazendo assim, blindamos o nosso coração e colocamos sobre a influência direta e amorosa do Espírito Santo. Que possamos fazer uma aliança com os nossos olhos, ouvidos e boca, consagrar a nossa vida, alimentar o nosso espírito, enfraquecer a nossa carne. E eu encerro lendo Filipenses 4, que diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto,
o que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se existe alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Em nome de Jesus.